Importantes leis complementares do plano diretor estão em discussão em Ribeirão Preto. 2020 será um ano de definição para as áreas de mobilidade urbana e lei de ocupação do solo. São medidas que poderão mudar a vida de quem vive na maior cidade da macro-região. Ribeirão Preto já passa por mudanças na mobilidade urbana. São várias obras que reforçam a ideia de que em breve a cidade terá melhor fluidez no trânsito e uma situação mais favorável ao ciclista, pedestre e usuários do transporte público. Apesar da expectativa de evolução, existe também a preocupação da forma como isso vem sendo feito. E o mapeamento não é só o mapeamento visual daquilo que a população vê, é o que está embaixo da terra, é o problema da infraestrutura subterrânea, que isso nos preocupa e muito, porque você pode resolver o problema de mobilidade de uma maneira paliativa. A proposta já foi para a Câmara e poderá passar por ajustes através de audiências públicas. É uma das leis complementares do plano diretor. Outro ponto que ainda passa por uma discussão preliminar é a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. O assunto promete trazer ainda mais mudanças e impactar diretamente alguns bairros da cidade. O projeto estabelece a criação de vias coletoras que têm a função de distribuir fluxo e desenvolver novos acessos. É aquela via que ela pega as vias secundárias, né, e conduzem até uma via de uma hierarquia maior, que seria tipo uma via expressa, por exemplo. Acontece que a medida pode atingir diretamente os bairros como Jardim Canadá, que fica na zona sul da cidade. O bairro foi planejado na década de 70 para ser totalmente residencial. As vias coletoras aqui poderiam mudar a função da área, transformando o local para uso misto, o que permitiria a instalação de estabelecimentos comerciais. A medida tem gerado preocupação aos moradores. As 4 vias que contornam o Jardim Canadá, que é a Bianco Molina, a Presidente Vargas, a Fiuza, a Consone, estão rodeadas de comércios. Nós temos shopping, nós temos mercados, nós temos farmácia, nós temos bancos. Então não tem a mínima necessidade de termos aqui no interior do bairro do Jardim Canadá qualquer tipo de comércio. O que está sendo discutido já aconteceu em outras áreas da cidade, como o Boulevard. Era um espaço residencial, depois passou para uso misto. Daqui 10, 15 anos, nós estaremos na mesma situação do Boulevard, do Alto da Boa Vista, onde tem mais de 200 imóveis disponíveis para locação ou venda. E ninguém compra e nem aluga a preço nenhum. Eu entendo que vai ficar altamente prejudicado. Por quê? As áreas verdes, né, que seriam áreas públicas, elas são internas às quadras dos lotes. Então, os moradores, eles não terão, vamos dizer, condição de fazer, primeiro, manutenção dessas áreas. Mas o assunto ainda vai gerar muita polêmica e continuar dividindo opiniões. O advogado especialista em direito urbanístico diz que as vias coletoras são essenciais para uma cidade que busca exemplo de urbanismo ideal. Ele ainda diz que o município precisa atender aos anseios da coletividade e não interesses individuais. Você não precisa ter um ônibus que vai captar pessoas com muita distância. Você pode fazer esses bairros sustentáveis. Daí o bairro moderno, que tem a padaria, que tem a instituição financeira. Você faz um misto, né? Residência e comércio. Não há necessidade de ser um bairro estritamente residencial. Isso é muito perigoso. Hoje a jurisprudência entende que essas restrições não podem prevalecer sobre o interesse público. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Samuel Santos traz mais informações. Samuel. Pois é, Pussi, só com essas importantes discussões a cidade pode crescer melhor. Vou conversar com o secretário de Planejamento, Edson Ortega, para falar um pouco sobre os planos para Ribeirão Preto. A cidade cresceu de uma tal forma que hoje a cidade pede medidas que podem ser impopulares. Basta olhar o trânsito como exemplo. Podemos esperar grandes transformações? Boa tarde. Já está acontecendo. O prefeito Duarte Nogueira lançou o Ribeirão Mobilidade, que tem obras já em toda a cidade para melhorar o transporte coletivo e também o transporte individual, mas criando também transportes alternativos, como as ciclovias, que sai de perto de 19 quilômetros para mais de 60, quase triplica a malha cicloviária na cidade. São mudanças que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. As pessoas vão perder
menos tempo no trânsito, vão ter transporte coletivo de mais qualidade e junto com os transportes alternativos. A mobilidade urbana exige o complemento de diferentes secretarias da Prefeitura. Existe, por exemplo, um impacto muito grande do trânsito de veículos pesados nas redes e galerias subterrâneas. Como isso tem sido tratado neste momento de planejamento para o futuro? Olha, ontem teve a reunião do Conselho Municipal de Urbanismo, COMUR, onde foi apresentado o plano de saneamento, a parte de água, a parte de esgoto, aonde foi apontado que serão substituídas pelo menos 42 mil quilômetros de rede de água e esgoto em toda a cidade. Amanhã tem audiência pública sobre esse tema. É importante as pessoas que puderem participarem, que é quando os técnicos do DAERP vão detalhar toda a estratégia de modernização do nosso sistema de saneamento, redução de perdas e aumento da eficiência desse sistema. Hoje à noite, na Prefeitura, tem mais uma audiência pública, vai ser a 19ª audiência, onde vamos apresentar mais detalhes sobre a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. É uma lei importante que vem depois do plano diretor, que foi atualizado depois de 23 anos sem atualização. A lei de parcelamento vem agora modernizar a organização do território da cidade. Várias regiões que estavam subutilizadas vão poder ser revitalizadas com os dispositivos contidos na nova lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Exatamente, interessante. O senhor falou da lei de uso e ocupação de solo e existe uma grande polêmica envolvendo as ruas coletoras. Qual a importância delas e o que a administração pensa sobre isso? Eu diria que não há tanta polêmica, tem um ponto ou outro, mas há um certo consenso, de um modo geral, que as vias coletoras, em geral, tem exceção, devem ter uso misto, não só uso residencial, como tem algumas. Boa parte já tem uso misto. E há o entendimento de que temos que regularizar isso. Uso misto, uso comercial, mas com limitação também. Não pode, perto de residência, ter qualquer tipo de uso. Tem que controlar a incomodidade e a lei de parcelamento tem esse cuidado de aonde vai admitir, cuidar em relação às restrições. Tem algumas vias coletoras que passam dentro de parcelamentos residenciais que não têm característica para uso comercial, esses não serão alterados. Ok, secretário, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. Daqui a pouco a gente mostra que em Santa Rosa de Viterbo, um bairro recebeu asfalto. Só que 3 quarteirões ficaram para trás e isso causou muita polêmica e também revolta. Puxa, daqui a pouco. Com você. Ok, até já, Samuel.